Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das revistas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, e nós começamos a lição de número 13, que é a lição que vai ser estudada no próximo dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Então hoje nós vamos falar a segunda parte, mas antes eu quero lembrar vocês do texto áureo dessa lição, que tem como tema o propósito de missões. Diz assim o texto áureo, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 9,16: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então nós estamos dizendo aqui que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está explicando para nós que assim, se anuncio, eu não tenho de que me gloriar. Não tenho que me gloriar se eu anuncio. Isso não é para trazer glória para o homem, mas é para o crescimento do reino de Deus. Primeira coisa que a gente aprende aqui, dentre outras, né? Várias. E ainda diz assim, ó, porque me imposta esta obrigação. Ou seja, ele reconhecia que ele tinha sido chamado para aquela missão e ele considerava aquilo como uma obrigação. Aí, o comentarista, no decorrer dessa lição, ele vai trazer algumas perguntas que vai mexer com a gente. Vai mexer com a gente, com certeza. A respeito de, será que eu sou obrigado a pregar o evangelho? Enfim. E aí depois ele diz assim, ó, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele está dizendo aqui, no meu ponto de vista, né, no que eu entendo, que ele está dizendo que se eu não fizer o que me foi ordenado, virá ou sobrevirá juízo à minha pessoa. É o que ele está dizendo. E ai de mim se não fizer. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim por quê? Porque ele reconhecia que ele tinha um Senhor. E se vocês vão lembrar com certeza que na época vamos botar assim, da escravidão, né? Vamos dar esse exemplo. Tinha lá os senhores e tinha os escravos. E os escravos, né? Claro que eu estou fazendo uma analogia, pura e simplesmente. Se eles não obedecessem aos senhores, eles eram punidos. Eles sabiam que haveria alguma sanção, alguma coisa viria sobre algum tipo de juízo, se eles não cumprissem com o que o senhor, né, da fazenda, o senhor ali, ordenava. Eles sabiam disso. E é engraçado que Paulo fala assim, ó, eu anuncio não para me gloriar, mas, né, ele explicou depois, convém que o Senhor, porque para mim o morrer é lucro, para mim, eu vou pregar, eu vou anunciar, e ainda que me sobrevenham muitas coisas, para mim não importa. Então, Paulo tinha esses tipos de declarações que trazem lições absurdas para nós. Mas será que nós estamos realmente preparados para tais situações? Nós vamos ver nessa segunda parte aqui. Então, ele falava e reconhecia que obrigado era uma obrigação, e ele reconhecia que de alguma maneira teria alguma cobrança, algum tipo de juízo, ou ele perderia alguma coisa, tá? Que ele ganharia dependendo dessa condição, se ele continuasse no projeto que Deus o havia chamado para fazer. Então é importante a gente lembrar essas coisas, são simples, né? Mas é importante. Então vamos lá, porque essa lição eu vou falar para você, meu irmão. Olha, para mim foi uma das melhores, simples, direta, e ela vai realmente sobre o ponto primordial da evangelização e do papel da igreja. Vamos lá. Ponto 2. Pregar o evangelho. A responsabilidade de todo cristão. Então, mais uma vez, o comentarista aqui ele já joga por terra o seguinte: a pregação do evangelho é responsabilidade de todos. Todos os cristãos têm essa responsabilidade. Ou, como disse Paulo, tem essa obrigação. E aí, a gente pode pensar assim, mas aí virá juízo ou não? Na verdade, você pode colocar assim, se você não faz
algo que você poderia ganhar, você não vai ganhar. Ou seja, você não vai ter a recompensa que lhe seria devida pelo trabalho que você prestou. Eu entendo dessa maneira. Eu não estou nem levando pela questão do juízo de Deus, alguma coisa ruim, alguma coisa, enfim, nem levo para esse lado. Mas eu levo que as bênçãos que deveriam ou poderiam advirem desse chamado de pregar o evangelho, né? Essas bênçãos elas seriam retidas, você não receberia. A gente pode pensar assim, né? Se a gente for analisar desse jeito. Mas vamos lá. O ponto 1, subtópico 1. Qual é a nossa disposição? Nesse subtópico aqui, o comentarista ele traz várias perguntas que são perguntas incômodas, perguntas que vão mexer com a gente, vai mexer com aquele que se diz cristão, com aquele que já está há muito tempo na igreja, mas como também com aqueles que estão na igreja há pouco tempo. Por que vieram para a igreja? Qual o propósito de estarem na igreja? Então vamos lá, porque eu faço questão de ler tudo aqui, que vai ser muito importante. Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenância? Lembra que o trimestre fala assim, ó, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos, até que o Senhor volte. Então, olha aqui, ele colocando aqui, está baseado lá em Mateus 24:14. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? O que temos feito? Aí ele coloca mais ainda. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Temos treinado gente para evangelizar? Treinado as pessoas para realmente falar das boas novas de salvação? Outra coisa, e os jovens crentes? Eles enxergam a grande urgência desse trabalho, que é evangelizar, pregar a palavra? Eles enxergam, está lá em João 4,35, ele colocou como base aqui. Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Bom, essa aqui é uma das perguntas mais, incômodas para todos. Será que nós aqui no Brasil estamos prontos ou dispostos a dar a vida por essa grande obra? Irmãos, durante todo esse trimestre nós falamos muito dos missionários, dos homens e mulheres, famílias inteiras que estão no campo missionário e que sofrem algum tipo de perseguição, tem o sofrimento também que é comum na falta disso ou daquilo, mas tem a perseguição com até mesmo tortura e morte. Porque sofrimento, quando a gente fala de sofrimento, a gente vê aquela coisa, falta isso, falta aquilo, recursos são escassos, a pessoa passa por isso, por aquilo, uma doença, alguma coisa desse tipo. Tipos de sofrimento. Agora, perseguição, a gente precisa se ater a essa diferença. Perseguição. Perseguição para essas pessoas, esses missionários, crentes, de um modo geral, que estão nessas regiões que tem lá da janela 1040, se você for ver lá no site do Missão Portas Abertas, você vai entender que lá ele coloca o tipo de perseguição que normalmente esses cristãos que estão lá no campo, eles passam, eles sofrem. Eles colocam lá, é perseguição, é tortura, é prisão, eles são obrigados a trabalhar trabalhos forçados, eles são privados de muita coisa. Então, isso é perseguição. Tipo assim, se você não fizer do jeito que eles, governo ou, enfim, político, grupos ali de narcotráfico, se você não fizer como eles querem, você pode pagar até mesmo com a sua própria vida. Então, essa primeira parte aqui seria muito interessante, irmãos, que você lesse e relesse esse ponto aqui, porque são perguntas que realmente são incômodas, mas são verdadeiras e são urgentes. Nós estamos terminando um ano de 2023 e se nós, cada um de nós, como cristãos, na nossa oração, começar a analisar o que eu fiz para o crescimento do reino de Deus, na questão da evangelização.
Porque uma coisa é você frequentar a igreja todos os dias, participar, servir a igreja, isso, aquilo, colaborar, isso, aquilo, outro. Mas o diabo, eu já li isso até numa lição dessas aqui, não foi nesse trimestre, mas foi num outro trimestre, não me lembro agora qual foi, mas foi esse ano, que o comentarista colocou assim, o diabo, ele pouco está se importando se você ou eu, se nós servirmos na igreja em todas as áreas, em todos os departamentos, ele está pouco se importando com isso. Ele se importa sim quando você e eu, nós começamos a nos dispor a pregar o evangelho a todos. A quem passou perto da gente, está respirando, vamos raciocina, vamos falar de Jesus. Se nós colocarmos a partir do ano próximo esse propósito, a igreja local nossa começará a ter, ao ver, sentir diferença na postura dos cristãos em relação à evangelização. Mas é preciso que essas perguntas elas ecoem nas igrejas. Porque, por exemplo, você está disposto, né? Como é que está a nossa disposição? Não, eu tenho muito compromisso, isso, aquilo, aquilo outro. E aí a gente fica dependendo do tempo, né? Eu já tive muito lá na nossa igreja local essa questão de, nós vamos evangelizar, aí choveu, aí ninguém evangeliza. Nós vamos evangelizar, mas parece que vai chover, aí ninguém evangeliza, ninguém vai. E é somente aquele dia. Sabe aquela coisa da igreja colocar só, não, eu quero só esse dia aqui para a gente evangelizar na rua, ou sei lá, fazer um trabalho de evangelização na rua. É somente esse dia. Outros dias a igreja não faz. Agora, outros dias ela tem culto disso, culto daquilo outro, culto de não sei o quê, durante a semana, tudo preenchido. Agora, para evangelização, um dia na semana, 1 horinha no máximo, 1 hora e meia. Então, que disposição a nossa em relação à evangelização? E aí ele coloca outros aqui, que eu achei também muito interessante. Temos formado obreiros suficientes para essa grande comissão? E aqui, quando a gente fala da grande comissão, é o chamado para a evangelização para com todos os crentes. Será que nós estamos, como igreja local, treinando as pessoas? Meu filho, minha irmã, se a gente não consegue treinar, ensinar os nossos obreiros a respeito da evangelização, da exposição de como ele deve expor o plano de salvação, como é que a gente quer ficar pensando em missões transculturais? Eu não vejo muita lógica nisso. Tá entendendo? Igrejas que, tudo bem, eu não sou contra. Não sou contra. A igreja, ela quer arrecadar, ela quer isso, quer aquilo, para missões, ela quer montar uma secretaria, não sei o que, não sei o que lá. Mas a igreja local, onde ela está inserida ali naquela comunidade, ela não tem projeto realmente estruturado para evangelização de rotina. Não tem, não existe. Então, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, coloca aqui nos comentários para a gente saber. Mas não parece, sabe, meio contraproducente? Eu penso nas missões transculturais, mas nas missões aqui perto da minha casa, perto da minha igreja, eu não. Quando der, a gente faz. A igreja não tem uma estrutura, não tem um som, não tem uma aparelhagem para evangelização, não tem sequer folhetos apropriados, não tem uma equipe de evangelização. Isso tudo conta muito, irmãos. Então, eu não estou querendo aqui discriminar as igrejas, enfim, é um ensino. Isso aqui é um ensinamento. Não estou querendo dizer que a minha igreja é isso ou aquilo, nada disso. Porque também a gente vê esse tipo de falha na nossa igreja local. Então, treinamento sobre evangelização, sobre como abordar as pessoas, treinamento, as pessoas, os obreiros precisam ser treinados. Se você chegar para uma pessoa, você quer fazer um teste? Chega para o obreiro da tua igreja e fala assim, fala para mim sobre o plano de salvação em 10 minutos. Você consegue? Vamos ver como vai ser. Eu já vi coisas, irmãos, da pessoa que está falando ali, está evangelizando, e ela começa, obreiro, tá? Ele começa a falar um monte de coisas que não tem absolutamente nada a ver com o foco ali da evangelização. Nós precisamos entender que quando você está em contato com a pessoa, primeiro, a pessoa, ela normalmente ela fica inquieta, ela quer ir embora, ela não quer ouvir.
Então a gente precisa desenvolver uma estratégia de que você chega, fala as palavras e faz as perguntas, melhor dizendo, da maneira correta, bem, né, ali direto ao ponto, sem deixar com que a pessoa se perca, se distraia com alguma outra coisa. Você precisa ser bem direto e estratégico. Para isso, a gente precisa treinar. Não adianta. Precisa treinar. Ah, mas o irmão fulano tem o dom para isso, para não sei o quê. Mentira. Não tem esse negócio de ter o dom. Então, se dom de evangelização fosse realmente dom de evangelização, de evangelizar, como queira aí, estaria lá no rol de dons espirituais ou dons ministeriais que Paulo coloca. Não tem a uns deu o dom da evangelização. Não existe isso. Por quê? Porque a evangelização é para todos, todos, sem distinção. Vamos lá, diz assim, ó, para a gente terminar esse subtópico. Então, essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, olha a chamada que o comentarista dá aqui. Omissão por parte de seus líderes. Então, se existem igrejas que não evangelizam, que não são voltadas para o propósito da evangelização, ele está colocando aqui, ó, a responsabilidade é da omissão da liderança da igreja. É uma realidade. É doído? É doído. Mas é melhor a gente ouvir uma realidade, uma verdade doída nesse momento, como diz lá em Hebreus, que a correção no primeiro momento pode causar desconforto, mas lá na frente a gente pode então entender que aquilo ali foi importante. Então, o comentarista está dizendo aqui, ó, omissão por parte de seus líderes. E se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Mateus 24, 45 ou 51. Então, vamos lá, né? Vamos começar a pensar aí para o ano de 2024, vai se iniciar, nós temos aí a oportunidade no Brasil de fazer diferente. Ponto 2, pois me é imposta essa obrigação. Olha o que Paulo disse. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. Está lá o textuário, 1 Coríntios 9, 16. A expressão, ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros que ele está dizendo aqui. Primeiro, a obrigação. E segundo, a punição. Lembra que eu falei no começo? O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide em privilégio. É um privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Olha aí. É o partir, no caso, né? O que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Então, se o comentarista está dizendo aqui que é um ato de obediência a Deus, se eu não evangelizo, então eu estou desobedecendo a Deus? Olha aí, que pergunta. Coloca nos comentários. O que você acha? Coloca nos comentários aí, meu irmão. Contribui aí quando você comenta qualquer coisa. O sistema do YouTube aqui, ele mostra esse vídeo para o maior número de pessoas, porque o sistema automático aqui, ele entende que o vídeo tem sido importante e está acontecendo interação. Assim como no final, quando você deixar o seu like, se você gostar, também vai ajudar para que o vídeo chegue ao maior número de pessoas. Contribui aí, como gratidão, beleza? Então vamos lá. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Então, por isso que eu estou dizendo que essa lição aqui, o comentarista, ele no meu ponto de vista, ele foi bem sucinto, ele foi assim, bom, eu vou exemplificar de uma maneira mais clara possível, de uma forma que assim, eu não vou nem alongar a lição, é até uma lição pequena, porque ele teve o cuidado de despertar a igreja a respeito desse processo de evangelização. Missões
nacionais ou transculturais é importante? Claro que é importante, claro que é. Mas se na nossa igreja local nós não incentivarmos os nossos jovens, adolescentes, até crianças, a falarem, e os adultos, é claro, a falarem da pregação do evangelho, a falarem das boas novas, como é que nós estaremos despertando nesses futuros crentes lá na frente, futuros missionários, o desejo de ganhar almas? A Bíblia diz em Provérbios que aquele que ganha almas, sábio é. Se não me falha a memória, é em Provérbios. Agora eu não estou me lembrando muito bem. Mas é exatamente assim que está. E o que ganha almas, sábio é. Esse é o ponto. Não é o que canta bem, prega bem, serve bem, faz isso bem, limpa a igreja bem, varre a igreja bem, não sei o que, fica na portaria bem, ajuda os irmãos idosos bem, que não sei o que, e por aí vai. O serviço na igreja, né? Mas está falando que ganha almas. Volto a dizer aqui para a gente encerrar o vídeo. O diabo não está preocupado se eu ou você, se a gente serve muito bem na igreja e em vários setores da igreja, departamentos. E ele não está preocupado. Se você servir bem, pois muito bem. Se você não servir bem, para ele é melhor ainda. Agora, em relação à evangelização, quando você começar a se dispor a falar de Jesus, você vai ver só como ele vai começar a se importar com você. Porque você está realmente tomando uma postura de o exército de Cristo, que está em combate para arrebatar as almas que estão indo para o inferno. O mundo caminha para isso. Então, para a gente concluir, ele colocou uma sinopse aqui, ó. Pregar o evangelho é a obrigação de cada crente. E aí eu vou repetir aqui um comentário que ele deixou, que é o seguinte, ó: se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, não é só o campo missionário lá, não, o campo é falar de Jesus. E se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação, se o mundo não receber, o problema é dele. O juízo virá. Agora a igreja tem que fazer uma parte dela. Ir lá e falar, olha, é isso, ó, Jesus salva, cura, liberta, transforma e leva você para o céu. Transforma a sua família, liberta a sua família, cura enfermidades, dá a você um novo tom na sua vida. Jesus faz isso. Então a gente precisa falar para as pessoas. Sabe, tem muita gente aí que está precisando ouvir. Para a gente terminar aqui, a conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Há um propósito divino. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar, no caso. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Missionário é um enviado. Cada um dos crentes da igreja local, eu estou me atendo muito à igreja local, cada um dos crentes da igreja local é um enviado, é um missionário, é um enviado para falar das boas novas, pregar a palavra de Deus. Não é só no púlpito da igreja, não. É pregar para as pessoas que não conhecem a Jesus. Todos que você encontrar, você falar de Jesus, o negócio vai ficar muito diferente. Então, meu irmão, meu querido, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, faz um comentário aqui, o que você achou dessa lição que puxou na sua orelha, tá? Essa lição aqui, ela deu cada puxão de orelha numas perguntas que a gente vai ter que voltar à tona a conversar sobre essa lição, porque ela foi muito, no meu ponto de vista, muito taxativa, direto ao ponto, sobre o chamado à responsabilidade. O que é realmente o propósito de missões?
Que Deus te abençoe abundantemente, a você e a toda a sua família. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, que assim você também vai estar ajudando a propagar um pouco mais o estudo da palavra de Deus aqui na internet. Deus te abençoe e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.